Então, boa noite a todos. Nossa, que coisa mais gostosa. Que Deus possa nos abençoar nesta noite. É uma alegria muito grande retornar a essa casa. É a segunda vez que aqui chego, né? E a sensação é a mesma, porque a primeira vez que estive aqui, eu fiz referência ao espaço que cada repartiçãozinha da casa aí fora me lembrou um pouco aqueles cantinhos lá do Chico Xavier. E engraçado que hoje à tarde eu estava estudando, né? E voltei para aqui outra vez, não sei porque a minha memória vem para esse espaço aqui, que eu achei muito interessante, né? Um lado de evangelização, uma outra sala lá, não é aquela coisa. E a gente fica pensando, quando o tema é coragem, né? Que precisou tanta coragem de um grupo que iniciou, que deu a primeira largada, né? Na construção dessa casa, né? Que foi a coragem desse grupo, né? Esse grupo de formação, esses fundadores, né? Precisou de muita coragem para enfrentar as dificuldades do momento. Por quê? Construir uma instituição espírita não é fácil, construção já é difícil, né? Porque aqui a gente trabalha não só a coragem, força, como a gente entende, mas a gente trabalha a coragem de conviver enquanto equipe com as diferenças, com as diferentes opiniões, que são às vezes diversas, né? Mas tudo acontece quando essa equipe, primeiramente com a coragem, que é a determinação e a coragem, mas tem um propósito. O propósito é nobre, com coragem tudo se consegue. E a gente está falando de fundadores, mas eu costumo dizer, porque eu também sou uma das fundadoras da minha casa. Aliás, hoje só tem eu na casa de fundadora, né? Os outros já partiram, para vocês verem como eu sou antiga. Então, eu renasci. Mas eu costumo dizer, não importância aos fundadores, importante sim, mas os continuadores, né? Que sem eles não continuaria, porque os fundadores vão, né? E os continuadores estão chegando, são aqueles que também, com coragem e determinação, se lançam ao trabalho do Cristo. E o nosso tema realmente é a coragem. E a gente, nesse momento, a gente pede a Jesus que nos dê coragem, que possamos realmente ter coragem, que não nos falta coragem para seguir, sejam quais forem os obstáculos. E que possamos ter coragem para ser nós mesmos em qualquer situação. Porque às vezes a gente se encolhe um pouco e a gente vai perdendo um pouco a identidade, porque nós somos assim, a gente vacila na coragem. Porque a coragem está atrelada à fé. Se eu tenho fé, eu enfrento. E eu enfrento com Jesus, que é a determinante, né? Do nosso sucesso, espiritualmente falando, né? A gente trouxe um texto, a gente vai fazer uma leitura ali primeiramente, mas a gente trouxe como exemplo de coragem aquele homem que há 221 anos veio ao mundo. Eu digo, para mim foi o mais, mas a gente pode dizer um dos homens mais corajosos que teve aqui na Terra, há 222 anos. Esse homem, se não fosse esse homem de coragem, nós não entenderíamos Deus como nós entendemos. Nós não entenderíamos Deus como Criador de todas as coisas, principalmente do espírito imortal. E a gente não é o mesmo Allan Kardec, mas a gente traz a figura dele como exemplo de coragem. E a gente vai refletir um pouco sobre a personalidade, porque serve de força para nós. Então ele diz assim, olha, renascido nos tempos outonais, nas terras de Lyon, chega com a nobre missão de desempenhar. Quando menino, aí a gente vai vendo as fases dele, hein? Quando menino, estuda e avança.
Na fase adulta, faz-se mestre na escola, avançando na própria profissão. Como cidadão, observa, aprende e constrói imagens de um mundo novo com as leis do Altíssimo. Como cidadão, nesse momento, ele já tem a consciência de cidadão, né? Que é ter os direitos e os deveres. Olha a maturidade desse homem. Lá em cima a gente não comentou um pouquinho, né? Ele chegou com a missão de desempenhar. Que missão é essa? A gente só para um pouquinho aí para a gente pensar. Quando a gente pensa em missão, em missionário, a gente pensa que missionário são só aquelas grandes figuras que estão em destaque. Mas todos nós, sem exceção, trazemos uma missão. Nós reencarnamos com uma missão. E às vezes nos passa despercebido que nós somos missionários. Não estamos aí na mídia, né? Não somos falados, não somos reconhecidos, mas por Deus nós somos, né? Nós somos missionários enquanto pais, enquanto mães. Que missão que é ser um pai e uma mãe? Que missão! Deus entregar um filho dele em nossas mãos, um filho, 2, 3, 4, 5, é missão ou não é? E às vezes, né, nós, com a consciência, com maturidade, nós não banalizamos, mas a gente ainda vê muitos pais banalizando essa missão. Se soubesse, um dia saberão, né? Porque todos nós fomos feitos para a felicidade. Então, o professor, né? O médico e tantos outros, todos somos o pedreiro que constrói o que seria de nós. Então, todos nós trazemos missão importantíssima, né? E voltando ali, né? Compreende o chamado, enche-se de coragem e ajusta-se, que tomou por dever. Olha só, ele compreendeu o chamado, compreendeu a missão, ele compreendeu o propósito. E Allan Kardec não era religioso, mas a responsabilidade desse espírito de coragem, a determinação desse homem, desde criança, que ele já era um homem adulto. Estuda, analisa, pergunta e escreve. Serve para nós. Estuda, analisa, é o observador, né? Quando a gente observa, a gente aprende mais. A gente faz umas confusõezinhas, mas depois, mais para frente, a gente começa a perceber. Porque quando a gente observa, é importante que a gente analise. Não se deixa seduzir com as críticas e nem se empolga com os primeiros êxitos. Apresenta ao mundo a doutrina dos sempre vivos. Nós somos assim? Não nos empolgamos com os primeiros êxitos? Duvido. Primeiros êxitos a gente está em ó. Né? As críticas nos jogam lá embaixo. Mas ele, com a sua coragem, não se deixou abater. É o nosso exemplo de coragem. Allan Kardec, missionário grandioso de Jesus, trazendo a codificação espírita, ensina a todos ter coragem a cumprir deveres e atender a missão que o Criador confere a cada um dos seus filhos. Somos ou não somos missionários? Somos, né? Pode passar aqui, gente. E aí a gente vai agora fazer a reflexão sobre a questão da coragem. E a pergunta é, afinal, o que é coragem? Será que entendemos perfeitamente o que significa coragem? A gente olha aquela imagem ali, a gente fala assim, quanta coragem, quanta força. Precisa ter muita coragem para escalar uma subida dessa com peso, né? A gente acha que isso é coragem. Será que isso é coragem? A gente fica observando, a gente anota, né? Porque a colinha é muito importante, né? Não é isso? Então, o que a gente vai observar, né? A gente vê pessoas, aí no caso, a gente vê pessoas que escalam
Alpes, montanhas, geleiras, né? Mares bravios, e a gente diz, nossa, fulano é um corajoso. Será que se eu não fizer isso, pergunta, será que se eu não fizer isso, eu não sou corajoso? Será que eu não sou corajoso porque eu não enfrento esses desafios que muitas vezes vai além das minhas possibilidades enquanto ser humano? Então eu não sou corajoso? Aí Joana vai explicar para a gente, olha, ter coragem não significa que eu não tenha medo. Ela diz, o medo é uma emoção básica. A gente acha que ter coragem é enfrentar quase tudo. Muitas vezes isso é irresponsabilidade, é falta do bom senso, né? Quantos perdem a vida nas geleiras em momentos não apropriados, né? Com os trajes não adequados, sem nenhuma orientação mais segura, e lá se vai a vida que a gente pode dizer que é o suicídio. Então ela diz, o medo é uma emoção básica, temos que aprender com ele. E às vezes a gente tem vergonha que as pessoas nos achem fracos. Ah, ele é fraco, ele não tem coragem. Ele tem medo. E às vezes a gente tem vergonha de dizer que a gente tem medo. E muitas vezes a gente educa os filhos da gente fazendo o quê? Ah, para de medo, você é homem. Homem não tem medo. E não é por aí. Homem tem medo, sim. Somos fortes quando temos medo. Ela diz assim, olha, negá-lo é adiar o processo de crescimento espiritual. Se eu nego o medo, eu não cresço. Porque ele é o meu freio. É uma emoção necessária para que eu possa me isentar dos perigos, muitas vezes. Não é mesmo? Eu, por exemplo, se eu fosse considerar força e coragem ter essa força, eu não posso, com altura. Só fui descobrir isso há uns 10 anos atrás. Eu tentei. Eu não sabia. Eu fui numa galeria, que eu ia ao dentista, e fui de elevador, e lá em cima tinha um corredor, né, com uma muralhazinha assim de vidro, e dali você via lá embaixo, acho que era do 3º andar. E quando eu me vi naquele corredor, eu fui. Que quando eu olhei lá para baixo, me veio uma dor aqui nas pernas atrás e minha perna travou. E eu não conseguia sair do lugar, eu não sabia que eu tinha aquilo. E o que eu fiz? Eu virei de frente para a parede, fiquei com o rosto na parede e fiquei ali. Eu falei, alguém vai passar para me tirar daqui. Porque a sensação que eu já estava caindo lá embaixo não era o caso, né? Até que veio alguém, passou, está sentindo mal, senhora? Eu falei assim, não, você me ajuda a chegar até o consultório e tal, que Araruama, todo mundo conhece todo mundo. Sim, me levou até lá. Cheguei lá, eu falei com o secretário, Júnior, eu entrei aqui, contei para ele, mas na hora de eu sair, você me leva até lá. Ele me levou, me leva até o elevador. Enfim, é falta de coragem? É um medo que eu tenho. Pode estar ligado ao passado, porque eu, nessa existência, eu não passei por trauma nenhum com relação à altura. Mas nós trazemos também das nossas vidas, né? Quem morreu afogado vai estar aí com medo da água, né? Quem desencarnou por afogamento, por qualquer coisa nesse sentido, caiu de um precipício, que deve ser o meu caso, fui jogado ou se jogou. Então, a gente aprende a ter coragem com o espiritismo, porque ser corajoso não é ser fraco. Ser forte é admitir, ter coragem é admitir que eu não posso, que isso eu não consigo, mas que eu estou tentando, né? E a gente trouxe, ela diz assim, o medo nos alerta e nos prepara. A gente só tem que ter o equilíbrio, porque se for excessivo, vai nos trazer o desequilíbrio, porque também eu não posso deixar virar pânico, pavor. Mas medo é extremamente normal. Uma criança diz, eu não vou lá porque eu tenho medo. Normal. Você tem medo? Você tem medo do quê? Vamos refletir, vamos caminhar com ele, né? Eu acho que está saindo aí legal, né? Então, é bem isso. E a gente trouxe, assim, para a nossa lição, para a nossa reflexão, exemplos, né, de coragem dos ensinos de Jesus. Exemplos de coragem que estão nos ensinos de Jesus. Vamos lá. Coragem de prosseguir em qualquer circunstância. Que figura é essa? O filho pródigo. Aí perguntemos, onde está a coragem desse jovem
que insatisfeito, tinha tudo, e pediu ao seu pai a sua parte, jogou nas costas e saiu pelo mundo. Aí a gente diz, irresponsavelmente. Onde está a coragem desse jovem? Porque ele foi? Não. A gente pode dizer que ele não pensou, ele foi um precipitado. Mas a coragem desse jovem está quando acaba o dinheiro, quando ele fica na penúria, que a gente não vai entrar aqui nessa história, que todo mundo conhece, a história do filho pródigo, né? Que ele pede o pai a parte dele, o pai divide, fica ele e o irmão, e ele leva a parte dele, gasta tudo, depois ele fica passando necessidades, né? Vai ser acolhido por pessoas que colocavam ele para dormir com os porcos e coisa e tal. E ele começa a sentir saudade da família, do que tinha, começa a refletir, como Allan Kardec começa a analisar. E qual é o seu momento de coragem? Quando ele se levanta e vai ter com o pai. Pai, perdoa. Ele chega lá, perdoa. Essa é a maior atitude de coragem. Porque o Evangelho de Jesus, ele é um convite de coragem. Quando Jesus diz assim, vem, segue-me, está pedindo o quê? Que tenhamos coragem. Vem, eu sou a luz do mundo. Siga-me. E por aí, é o texto, vem, eu sou a porta. Quando Jesus diz, eu sou a porta, ele não pede para que ficamos parados na porta, não. Adentre a porta. E faça valer com os seus esforços individual, diz Emmanuel, que o convite de Jesus é um convite ao nosso esforço, quando ele diz, eu sou a porta, adentre a porta. Porque são os desafios que vamos vivenciar, né? Então, o filho pródigo é um exemplo do Evangelho de Jesus, que vem contar para nós a sua coragem. Outro exemplo, Mar Alto, está lá em Lucas. Se alguém estiver vendo aí, 5. Isso. Disse Jesus a Simão, olha Simão, faze-te mar alto e lançais as vossas redes para pescar. O que quis Jesus dizer com isso? Né? Naquele momento, eu até deixei aí no celular. Você pode pegar o celular aí para mim, por favor? Que é uma passagem tão bonita nesse momento em que eles estão no barco, né? O mar se revolta e Jesus surge. E Jesus vem andando sobre as águas. E Jesus vem andando sobre as águas. E aqueles homens, inclusive Simão, que estava na água, eles falam assim, olha, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Os discípulos estavam no barco, né? Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Quantas vezes o medo nos abate? É o medo do pavor? Não. A incerteza já traz o medo. Se o amanhã vai ser bom, se vai acontecer isso, se eu vou conseguir passar num concurso, se eu vou conseguir um emprego, se eu vou ser despedido do emprego, se o meu exame vai dar um bom resultado. É o medo. E Jesus vai dizendo para nós, calma, não tenha medo. E continua lá. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas e eu irei. E Jesus então diz para ele, vem. E ele então desce do barco. Mas a sua coragem ainda era pouco. O seu medo o dominava. E ele começa a afundar. Então Pedro sai do barco, andou. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, começando a afundar. Salva-me, Senhor, socorro. E começou a afundar. E a gente traz essa lição para o nosso entendimento. Às vezes a gente começa a afundar quando a gente deixa o medo tomar uma proporção, não deixa a fé, o crer em Deus, que amanhã será um dia melhor. Quando a gente não deixa isso acontecer, a gente começa a afundar no quê? Na desesperança, na incerteza.
E lembrando, ele grita: salva-me, Senhor. E imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? É a resposta que nós temos de Jesus, né? Por que duvidas de mim? Eu estou contigo até o fim, né? Jesus disse que nunca nos deixaria sós. Está lá no Evangelho de Marcos, de Mateus. Então, é só, ele nunca nos abandona, ele nunca afasta de nós. Nós que às vezes nos afastamos dele, mas ele está sempre ali, com as mãos estendidas. Ah, Lúcia, mas é muito bonito ouvir esse discurso. Eu também penso, é muito bonito. Mas é real. Nós que estudamos o Espiritismo, que acreditamos na sobrevivência da alma, que acreditamos no potencial do espírito, que ninguém é melhor do que ninguém, que todos fomos criados por Deus, independente de religião, de conotação religiosa, todos nós fomos criados por Deus, né? Somos como simples e ignorantes na questão de conhecimento, fomos espíritos criados e vamos galgando conhecimento, crescendo gradativamente, de acordo com o nosso viver, né? Quanto mais acerto, maior crescimento. Então, se Deus criou todos iguais, por que tem um que já está lá e outro está cá? Porque tem uns que erram mais. Porque nós temos a liberdade, porque Deus nos ama, nos respeita, não nos castiga, não nos pune. Então, nós é que escolhemos o que queremos para nós. E muitas vezes, nessa questão de escolher, nós buscamos caminhos equivocados. Erramos. Ah, vou por aí para ver se dá certo. Ah, é só uma noite, hoje eu vou beber, mas é só hoje só. E às vezes é naquela noite que eu me perco. Então, muitas vezes, não é pela bebida, gente, é pela atitude, às vezes, que a gente quer extrapolar, sabe? Esquecer de que nós somos responsáveis por nós. Às vezes a gente fica preocupado, cuidando do outro, tomando conta do outro, da atitude do outro. Tá vendo? Fulana lá como é que tá. E olha eu como é que eu estou. E Deus, quando eu falo, já viu como é que fulano está? Deus fala assim: minha filha, e você, como é que você está se vendo? Criticando o outro? O outro ainda está aprendendo. O outro não ouviu ainda o que você já ouviu. E é bem assim, né? Então a gente passa aí. Então o mar alto, na verdade, são as dificuldades, são os desafios que Jesus diz: faze-te mar alto e lança as vossas redes para pescar. Lança, vai, levanta, te ergue, não olhes para trás. A gente olha tantas vezes para trás. A gente vai, volta, tudo bem. A gente costuma dizer: Deus não tem pressa. Realmente Deus não tem pressa. Mas nós temos, né? Nós temos pressa. Não é pressa desesperada, porque a gente diz assim: cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. Mas se o tempo é meu, eu vou administrar esse tempo. E é bom que eu, né, tire proveito desse tempo. Porque daqui a pouco eu estou do outro lado. E eu não vou chegar lá diferente, eu vou chegar do jeito que eu estiver, aqui. E lá não vai ser um mundo de luz me esperando se eu aqui não criar o meu mundo de luz. Eu preciso me iluminar aqui, porque a luz é minha e eu que vou levá-la. Deus, a espiritualidade, não vai preparar a iluminação para mim. Eu que me ilumino, né? Com as minhas decisões, com as minhas atitudes, principalmente com os meus sentimentos. Porque Emmanuel diz assim, né? Deus não vê, muitas vezes Deus não avalia a ação, mas a intenção. Com que intenção que você fez isso? Com que intenção que você machucou alguém e magoou? Né? Se você não fez com a pior das intenções, vai lá, se justifica, perdão. Você se perdoa, daqui a pouco o outro te perdoa. Mas quando você faz de propósito, fica mais difícil, né? E vamos mais a um exemplo aí olha só, de decisão e coragem. Que homem é esse aí? Esse aí é o Cirineu. O Cirineu, ele era judeu, lá da Cirinéia, né, no norte da África. E a lei romana dizia que os civis, eles podiam, a lei civil, né, dizia que um homem podia carregar o cargo de alguém por um determinado espaço, que era, né, digamos, 3 metros, 10 metros,
que eu não sei precisamente, onde eu estudei também não tinha. Mas esse sirineu, ele passa. Naquele momento que Jesus está levando a cruz para o Gólgota, o sirineu passa e vê essa cena. Eu tenho que ler esse pedacinho porque é muito interessante. O encontro dele com Cristo foi marcado pelo olhar, pela compaixão. Ele para, que naquele momento Jesus estava só. Onde está a coragem desse sirineu? Qualquer um que se aventurasse a defender o Cristo, ficar do lado do Cristo, estava arriscando a vida. E a coragem desse sirineu, olha para Jesus, foi um encontro único. Foi um momento transformador na vida desse sirineu. Por que foi transformador? Porque foi um momento de coragem. Ele teve coragem de ficar do lado daquele que estava na mira dos algozes, né? Então foi marcado pela compaixão. Ele tornou-se o símbolo da coragem e da solidariedade. A gente vai conhecer na história do Evangelho tantos e tantos outros casos, né, de coragem. Simão Pedro era aquele homem que a gente conhece na história do Evangelho dele. Ele era difícil, né? Era um homem cumpridor dos seus deveres, era um homem bom, mas ele era rude, ele era meio ignorante em algumas questões, por desconhecimento mesmo. Então ele peitava as situações, ele reagia antes de agir e se achava no direito de estar certo. E Jesus muitas vezes o repreendia. Calma, não é assim, Simão. Volta, Simão. E ele amava profundamente a Jesus. Mas mesmo assim, na história, Amélia Rodrigues conta que foi um dos discípulos que deu mais trabalho a Jesus. E foi a ele que Jesus entrega o seu rebanho. E naquele momento, ele, sabendo difícil, ele negou Jesus 3 vezes. Caiu no arrependimento profundo porque negou. Mas a sua coragem estava em se levantar a ponto de Jesus dizer, né? Cuida do meu rebanho. A coragem daquele homem está nesse processo. Então, toda atitude nossa de coragem, porque nós, seres humanos imperfeitos que somos, caímos, levantamos, mas caímos. O importante é a gente ter coragem de levantar. É importante a gente ter coragem de voltar, de refazer caminhos, porque a gente se equivoca. E às vezes a gente é resistente à mudança, né? Pode ir adiante? Pode ir adiante. Despertar e caminhar com Cristo para tocar o Mestre dentro de nós. Falar de coragem, Emmanuel que diz isso. Falar de coragem é falar de decisão e fé. Despertar e caminhar com Cristo. Tocar o Mestre dentro de nós. Olha que frase. O que é tocar o Mestre dentro de nós? É lembrar dos seus... A gente se comove com as lições dele, a gente se comove quando a gente reflete nas suas atitudes de amor, de ternura, de brandura, de cuidado, né? Mas ele precisa estar dentro de nós, em nossos sentimentos, em nossas ações, principalmente em nossas decisões, né? Falar com coragem é falar de decisão e fé, é ser determinado naquilo que queremos. Talvez fique muito repetitivo para vocês a coragem, mas a mudança exige muito da gente. Os mais novos não têm nem tanta dificuldade de mudar, não, porque eles acompanham o progresso. Então há toda uma informação nova e eles estão sempre nessa construção de estar, né,
se reinformando. Mas nós que já construímos, nós não, eu vou dizer eu, né, quem está na minha faixa etária, nós que construímos o nosso castelo de concepção, valores morais, a gente não muda. Mas de concepção de vida, às vezes a gente fica resistente à mudança. A gente não quer mudar. Não, eu sou assim, eu não mudo. Não, pode me falar, olha, seu jeito de pensar é o seu, o meu é o meu. Eu tenho direito de pensar o que eu quiser, como quiser. Mas eu tenho o dever de rever. E assim como Allan Kardec, de analisar aquilo que eu leio, que eu vejo, que eu ouço. Fazer a leitura do mundo. Quando a gente coloca, a gente tira o olhar de Cristo do nosso coração, a gente olha o mundo como se o mundo fosse atroz. Nossa, esse mundo está uma loucura. Os jovens estão uma loucura. A violência, feminicídio no local houve tanto. E a gente vai. Mas é o nosso olhar. Porque é claro que Deus não criou a violência, não criou a infelicidade. Mas Deus criou o homem imperfeito. E o homem ainda cai e levanta. Aquele homem cruel lá no poder, aquele ditador, né? Aquele inconsequente, aquele homem que não respeita a democracia, porque ele é um político, a gente critica. E quantas vezes a gente está dentro do nosso lar e não respeita os nossos filhos, os nossos esposos, nossa esposa, a maneira de pensar do outro? A gente está no trabalho, a gente não aceita. Não concordo, não aguento trabalhar com fulano, porque fulano... Mas quem é fulano? E quem sou eu? Fulano pode pensar diferente, ele só tem que respeitar o meu pensar. E eu também com ele. Então a gente reclama do mundo, mas a gente não faz uma leitura real. Como estão as coisas? Tudo está em processo de mudança. Nós vivemos no mundo de expiação e prova. A gente não vive no mundo perfeito. Então o homem é cheio de defeito. E o mundo somos nós. Mas eu não posso mudar o mundo. Mas eu posso contribuir com o meu pensamento positivo, com a minha prece, com o meu sentimento, com o meu silêncio. Porque muita coisa acontece de ruim porque eu falo. Não é só o lugar de dizer assim, porque jogou para o universo. O universo não pegou nada, não. Você jogou, foi no ouvido do outro, foi para o outro, quando você vê, já chegou lá. Acontece uma coisinha aqui em São Pedro, um acidente ali. Um fala para o outro fala para o outro fala para o outro. Daqui a pouco o acidente não foi mais daquele jeito, não. O motorista foi o culpado, ou então a pessoa que se lançou na frente. Então, quem tinha culpa virou inocente. Por quê? E por que a gente não silencia? Muitas vezes, uma situação que não nos cabe resolver, é melhor a gente se recolher. Não é? Isso serve para quê? Isso serve para toda a nossa vida. Principalmente na nossa vida familiar. Que o nosso núcleo familiar é o nosso ponto de apoio espiritual, é o nosso ponto de apoio evolutivo. A gente reencarnou para quê? Para resgatar débito, né? Para reconstruir inimizade, refazer amigos, consolidar afetos, né? E por aí vai. E às vezes a gente chega tumultuando. Porque, eu sou temperamental. Eu sou assim mesmo, comigo tomou, levou. O que é isso? É assim que Deus faz com a gente? Será que a gente não ia ter vergonha, não? Quando pensasse em Deus, quando a gente fala assim, eu sou assim mesmo, não mudo. Comigo é assim, não levo desaforo para casa. E a gente pode pensar como Deus está me vendo, né? Outro dia até a gente fala muito isso, porque eu tenho as amigas, né? E a gente, essa questão da gente ser espírita, a gente não conversa espírita com quem não é espírita, é uma questão de respeito, né? A gente não está aqui para convencer ninguém de que a minha religião é a melhor, quando a gente sabe que o melhor tem que ser o ser humano, né? Chico Xavier diz que a melhor religião é aquela que te faz melhor. Ele não disse que é espírita, evangélica, não sei o quê, é aquela que te faz melhor. Se você segue os ensinamentos de Jesus, seja em que religião for, é o caminho perfeito, né? Então, aí a minha amiga estava falando assim, não, mas essa é espírita. Ela falou assim, não, mas porque a gente tem que ver onde a gente vai, porque a gente não pode fazer isso em tal lugar, porque a gente não pode, porque o espírito é assim. Eu falei assim, olha só, eu vivo com muita tranquilidade em termos de consciência.
Eu faço aula de dança, eu danço. Toda sexta-feira, quase toda sexta, quando não é toda sexta, eu vou a um clube de terceira idade, onde tem dança de salão. Eu danço, tem a banda que toca aquelas músicas da minha época, as músicas da época atual. Eu danço. E por acaso você acha que Jesus não vai comigo? Ele vai. Eu entro naquele clube, Jesus entra comigo, sim. Se ele disse que nunca nos deixaria, ele me deixou na porta, ele não faria isso. Até porque ele está me ajudando. Nem quando você está no pior lugar, Jesus não nos abandona. Eu digo, não, eu vou ao baile com Jesus, ele entra comigo, ele sai comigo, ele volta comigo. Eu não tenho vício nenhum, eu não bebo, não fumo, lá não tem confusão. Então, a gente tem que ter essa certeza absoluta que ele é o nosso companheiro de todas as horas. E que basta que a gente permita que ele nos acompanhe. Porque às vezes eu estou aqui numa postura de santinho, eu oro, eu faço meu culto do lar, eu vou na casa espírita ou na igreja, ou seja, onde for, no meu templo, né, religioso, cumpro todas as determinações daquela doutrina, dou o dízimo, sou um sócio colaborador na casa espírita, sou fraterno, faço caridade, mas quando eu sento, eu estou remoendo isso, aquilo, com piniba com um, com piniba com o outro, com raiva disso, zangado com isso. Eu acho que fulano disse isso com essa intenção. Poxa vida, fulano é um... E a gente vai. O que adiantou o que eu fiz? A caridade começa em mim. Eu tenho que ser amor. Eu não posso fazer caridade para o outro se eu não tiver caridade comigo. A primeira caridade começa em mim. Por isso Jesus recomenda: ama a ti mesmo. Ama a Deus, a ti e ao teu próximo. A recomendação de Jesus, olha que psicologia perfeita. E às vezes a gente esquece da gente, ou esquece do outro, ou esquece de Deus, ou esquece de tudo. Tem gente que esqueceu de tudo, esqueceu de si, de Deus, do outro, e aí como é que vive? Mas aí esse é um outro caso, porque aí a gente sabe que a pessoa também ficou doente, porque esquecer de tudo é demais, né? Alguém já esqueceu de tudo aqui? Algum dia? Algum momento? Tem um momento quando... Fala. Na juventude a gente não lembra de nada. Não lembra? Não quer saber de nada quando a gente é jovem, não quer muita besteira. Aí quando a gente fica mais velho, aí começa a enxergar. Isso, entendi. É isso aí. Mas hoje, por isso que a gente estava admirando ali Allan Kardec, né? Desde jovem ele já trazia responsabilidade, né? Mas quando a gente, na minha geração, eu fui uma jovem responsável. É porque os adultos que não aceitavam muito bem, porque toda juventude, ele vive a modernidade que seus pais não estão mais nessa. E toda a informação que chega quando não está na pauta da minha vivência, eu levo um susto. E os pais levavam. Eu fui da geração da minissaia, o homem cabeludo, aquelas coisas. Nossa, minha mãe nunca botou uma saia acima do joelho, me vê de minissaia. Não, isso não está certo, isso não é menina direito. Ficava apavorada e, no entanto, eu não via nada. Eu só queria ser igual aos outros jovens. Mas não fazia nada de errado, nunca fiz. Mas às vezes também olhar. E a gente tem esse descompromisso também, que eu entendo que você fala, porque quando a gente é muito jovem, a gente não tem preocupação. Então tudo é alegria, e vamos que vamos. Mas depois que a gente começa a trabalhar, a gente começa a ficar preocupado, porque a gente aprende, quando a gente tem que administrar o dinheiro da gente, a gente começa a levar as coisas com seriedade. A gente não gasta o dinheiro de qualquer jeito, porque a gente quer ter dinheiro o mês inteiro. A gente tem objetivo. É só começar a trabalhar, né? Hoje a gente ainda vê algumas coisas. Tem muito jovem fazendo muita coisa bonita, né? Tem muito jovem trabalhando e de noite indo para uma faculdade. Tem muito jovem prestando prova do Enem porque quer fazer uma faculdade. Quantos? Então a gente pensar que o mundo está perdido, que os jovens estão perdidos. Não. Jovem sempre foi diferente dos mais maduros mesmo. Agora, existe uma turbulência muito grande por conta de quê? Das famílias, dos núcleos familiares. A gente, se tem educador aqui, sabe muito bem disso. A gente que trabalha em escola, a gente tem um trabalho louco. A gente vê o comportamento desajustado de uma criança, a gente já sabe que o desajuste está lá na família, né? A criança que
chega na escola sem o dever, do jeito que ela levou, ela trouxe, a gente não pode permitir. Eu, então, que dirigi a escola um bom tempo, falei assim, não permito que o professor chame a atenção da criança porque ela não fez o dever. Vai comunicar ao coordenador, o orientador pedagógico e ver por que a criança não fez. Vamos chamar os pais, porque ela não é motivada a estudar. Às vezes a família nem olhou, às vezes não olhou porque não teve tempo. Não, arranja um tempinho. Mãe, pai, arranja um tempinho. Responsável, né? Não, aí a criança chega na escola, fica insegura, fica rebelde, fica batendo no outro. Por quê? Ela não é respeitada em casa. Ela não é respeitada naquilo. Você bota ela na escola e critica, diz que a escola é ruim, perto dela, como é que ela vai ficar nessa escola? Ela vai chegar na escola querendo quebrar a escola. Você vai... o mundo está ruim, o mundo é muito ruim, ela quer acabar com o mundo. Então depende muito da informação que a criança recebe, né? Antes a gente, na época, não estou dizendo que aquela época era melhor não, porque eu não quero voltar para lá não. Mas na minha época, não estou querendo dizer não, porque a minha época não foi fácil, mas foi boa. Mas a gente não tinha tanta informação, os pais não explicavam muito, né? Então a gente ia deduzir, custava, mas a gente ia amadurecendo conceitos também. A gente aprendia muito valores. Não pega, não faz isso, não faz, não. Era tanto não que a gente tinha medo de errar. Era legal? Não era, né? Porque são dois extremos, né? Não é você dizer não para tudo, é você dizer não e explicar o porquê do não. Educar é isso, né? Mas vai chegar um momento que cada um vai responder por si. Então tem muitos pais ainda irresponsáveis nessa questão, né? Às vezes a gente passa num lugarzinho público assim, de barzinho, de qualquer coisa, a gente vê mães com criança, com cerveja, bebendo e a criança ali de noite junto. Então, na hora da criança estar em casa, de dormir do seu soninho, sair com lanche com a criança, tudo bem, tá em família, tudo bem. Mas isso aí tornar um hábito, o que a criança está assimilando, né? Então, é preciso mostrar para ela que o mundo é bom e que você espera dela, porque você vê ela como uma pessoa determinada e corajosa, não é mesmo? Esse despertar, gente, é que às vezes a gente fica à margem do caminho, né? E às vezes a gente não tem muita coragem, porque a gente carrega muita preocupação, muita culpa. Não devemos carregar culpa. Quem não erra? Todos nós erramos. E às vezes a gente transforma esse erro em culpa. A culpa não nos liberta. Quem se sentir culpado não vai sair do lugar. A gente tem o exemplo de Judas, né? Judas vendeu Jesus. Quando ele viu o que ele tinha feito, ele pegou aquele dinheiro, ele recebeu o dinheiro, ele pegou aquele dinheiro, jogou aquele dinheiro no chão, voltou, foi se enforcar. Conta Amélia Rodrigues, naquele livro Trigo de Deus, que ele desencarnou e começou um sofrimento inenarrável no mundo espiritual, né? Ele sofreu profundamente. Por quê? Um processo de culpa. E que a gente sabe, através da informação espiritual, de que ele levou milênios para se libertar da culpa. Tanto é que Amélia Rodrigues conta que Jesus, ao desencarnar, a primeira pessoa que Jesus procura é Judas. E Judas, naquele sofrimento, né, nas mãos dos espíritos obsessores, ele não vê Jesus, ele não consegue ver. A sua energia era muito distante da de Jesus, mas ele sente um alívio momentâneo. Então Jesus fala para ele: calma, Judas, não se desespere. Os milênios esperam por ti e eu também estarei esperando por ti. Os milênios te esperam. Olha quanto tempo de dor ele ainda ia ter pela culpa. Pela culpa. Então não carreguemos culpa. Nós estamos aqui para acertar, para errar, para cair, mas para ter coragem de levantar. Não importa a idade que tenhamos. Se a gente não conseguir levantar num estalo, a gente levanta de gatinho, pede a mão de alguém e vamos levantar, porque não é? Depois de uma certa idade a gente não levanta no tronco, não levanta? Não, às vezes não dá, né? Mas, a outra está rindo lá, no tranco a gente não levanta. Mas, se o propósito, se a meta, se a coragem e a meta, a determinação, diz o quê? Pede uma mão aí, mas levanta. Pede socorro, mas levanta. Ficar caído, nunca. Jesus não veio para os caídos. Jesus levantou todos aqueles
que se encontravam caídos, espiritualmente, moralmente, emocionalmente, fisicamente até. Jesus colocou de pé todos aqueles que quiseram, né? Que houveram muitos que não quiseram, e ele respeitou. E vamos passar? Gente, eu não estou passando da hora não, só falta 10 minutos. Arado. Ninguém, está lá em Lucas capítulo 9, versículo 6. Ninguém que lança a mão do arado e olhar para trás é apto para o reino de Deus. Simbolicamente, o arado aí significa esforço. Então Jesus está criticando, ninguém que lança a mão do arado e olhar para trás é apto para o reino de Deus. Você não vai chegar lá se você olhar para trás e não se esforçar. O esforço é um ato de coragem, é a minha determinação. Eu não consigo resolver determinada coisa no não, mas eu vou me esforçando gradativamente. A nossa existência é de exercício. Eu exercito a minha paciência, eu exercito minha força, eu exercito a minha coragem, eu exercito a minha bondade. E a gente vai exercitando, porque só através do exercício, né? Sigamos aí. Somos semeadores. Eis que o semeador saiu a semear. Está lá em Mateus 13, 3. O que ele quer dizer com semear? Aí a gente volta aí a pensar, né? Quantas vezes, por falta de coragem, como todos nós temos uma missão, quantas vezes por falta de coragem a gente traz a semente na mão? Mas quando chega na hora de se lançar, a gente não tem coragem. E a gente fica com a semente. Que sementes são essas? São as nossas possibilidades, né? São as oportunidades que trazemos possibilidades. Deus não ia nos criar para que a gente não conseguisse. Temos possibilidades que a gente nem descobriu ainda. E tem coisas, quer saber, que a gente só vai descobrir quando a gente chegar no mundo espiritual. Porque não tem idade para a gente descobrir. Caramba, eu não sabia que eu podia isso. Olha, eu sou espírita há mais de 40 anos. Só de uns 10 anos para cá que eu comecei a fazer palestra. Eu não sabia. Claro que eu ainda estou aprendendo ainda, né? Acho que eu vou dizer 5, porque 10 vai dizer assim, era para estar melhor, né? Então, mas o que acontece? Eu não sabia. A minha praia foi evangelizar. Evangelizar. Meus filhos crianças, então, nossa, Comércio 10, assim, Saía de casa na sexta-feira de carnaval, né? Quem faz Comércio, que é a confraternização de mocidade espírita do estado do Rio de Janeiro. Saía com os 3, na sexta só voltava quarta-feira de cinza de tarde, né? Era a glória. Mas depois a gente vai descobrindo. Aí eu comecei a ler, eu falei assim, que maravilha, eu adoro, eu continuo, evangelizei comunidade carente, evangelizava na praça, na rua, no sol, embaixo de árvore, eu fazia qualquer negócio. Mas o que? Eu fui pensando, a gente vai estudando, a gente vai dizer, será que eu sei fazer outra coisa? Deixa eu aprender outra coisinha também, né? Porque quando chegar no mundo espiritual, mais uma coisinha. E as coisas acontecem. Eu não disse, não, eu quero ser palestrante. Eu nunca pensei. Né? Um dia alguém me pediu para eu fazer um estudo. Eu falei assim, eu não vou fazer não. Aí eu estava na casa, faltou o palestrante. E agora? O que a gente vai fazer? Lúcia, você pode fazer, né? Olha, fazer eu não posso não, mas me dá o evangelho aí que alguma coisa sai, né? Aí, como eu gosto muito da passagem da mulher samaritana, me safei nessa. Senti o gostinho, né? Aquela história com Jesus é tudo encanta a gente, né? Aquela mulher chegar à beira do poço, quando os samaritanos não se entendiam com os judeus, homem então era proibido de falar com a mulher, né? Pela lei. E que Jesus propositalmente, amorosamente, vai à beira do poço e senta lá porque ele sabia que a samaritana ia buscar água naquele horário. Ele ainda disfarça com os discípulos, olha, vocês vão até ali pegar o alimento e eu vou sentar aqui para descansar. Porque não queria que ninguém ouvisse o diálogo. Eu falei assim, é isso que eu vou contar isso. Eu vou contar uma história. E quando eu vi, eu estava contando a história da mulher samaritana e aquele diálogo dela com Jesus. Dá-me de beber. Aí eu falei, você tem sede de quê? Aí a gente começa, né? Simbólica, pedido de Jesus. Porque Jesus precisava pedir água? Se ele quisesse, ele nem ia sentir sede, porque ele tinha esse poder. Mas dá-me de beber. E ela, como pode tu, judeu,
Pedi, dá-me de beber a mim que sou mulher e samaritana. E ele, se soubesses quem te pede, dá-me de beber, tu pedirias água e ele te daria água da vida. Então me dê, Senhor, dessa água para que eu nunca mais precise voltar nesse poço. Ela não a alcançou. Então, olha só como é que eu me empolgo com essa história. Então foi aí que eu senti o gostinho, né? Eu falei, e todo mundo, você ficou bonzinho, não sei o quê. Eu falei, vocês estão querendo quebrar meu galho, porque eu quebrei o galho de todo mundo aqui, porque tinha outras que podia, enfim. Mas foi a minha oportunidade. E a gente, por falar nisso, a gente nunca deve perder as oportunidades boas que surgem. Principalmente quando é aquela que me chama, que me atrai, levanta, vai, faz. Não vou não tenho coragem. Vai sem coragem, mas vai assim mesmo. Estou com medo. Vai com medo, mas vai assim mesmo. Quantos que desistem de tentar, né? A véspera da vitória. Quantos? Por medo, por falta de coragem. A cortina do eu. Paulo ao Romano. Ninguém vive só. O que ele fala, a cortina? Ele diz assim, somos cegos e nos apaixonamos pela nossa imagem. Quando ele fala da cortina do eu, é essa paixão, a gente se idolatra, se acha o máximo. E a gente coloca essa cortina e a gente deixa de ver o outro, de perceber o outro. Muito importante que eu me perceba, que eu me veja. Mas adorar a minha imagem, nem adorar a Deus. A gente ama a Deus, né? A gente precisamos nos amar profundamente. Mas quando ele fala da cortina do eu, ele diz, ninguém vive só. Então se lança, sai de si, vai para o outro. É com o outro que você aprende. Haveria caridade, nós aprenderíamos. Poderia estudar o evangelho sobre caridade, mas nós aprenderíamos tão bem se não houvesse necessitados? Não. A gente precisa de pessoas que precisam do meu favor, que precisam da minha ajuda. Para quê? Eu estou fazendo? Não. Aquele necessitado está me ajudando a crescer espiritualmente. Eu estou me tornando bom porque eu estou me sensibilizando com a dor do outro, com a dificuldade do outro. Então eu preciso do outro. A cortina do eu me isola, me elimina. Jesus valorizou as horas no mundo naquele momento crucial em que ele era crucificado e que ele olha aquela multidão, né? Mata, bate. Ele, Senhor, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Eu não te peço que os tire do mundo, olha, mas que os abençoe, porque o mundo é a nossa escola, né? O mundo é a nossa escola, é o nosso hospital. É o hospital de almas, é a nossa escola. É aqui que aprendemos e é com o outro que aprendemos. É com a dificuldade, é na relação com o outro que nós aprendemos a ser mais tolerante, a nos ver, porque é com o outro que a gente erra e a gente se retrai, mas sempre com esse propósito de levantar. Vamos lá? E aí, a gente vai encerrando aí a marcha, né? Lucas lá 13:33, que diz, importa seguir sempre em busca da nossa edificação espiritual, vencendo os obstáculos, sombras, transformando dores e dificuldades em degraus de ascensão. Aí a gente vê essa mão linda de Jesus aí, né? Olha lá, aí a gente volta àquela frase que a gente achou tão interessante, né? Que segurar, dar a mão a Jesus é ter a certeza que antes da sua mão tocar dele, ele já te segurou. Ele já me carregou no colo. O gesto de dar a mão é um gesto simbólico, né? Porque a gente precisa dessa visualização dessa imagem para a gente trazer para a nossa mente, para concatenar os nossos conhecimentos e facilitar. Passando aí adiante, toda hora eu penso que é ele que está lá. E finalmente lá Jesus, olha, coragem, sou eu, olha lá Jesus. Olha Simão lá, vou, não vou, coragem, homem de pouca fé. E a gente anotou aqui, que Jana fala assim, às vezes ficamos às margens do caminho, estagnados pela culpa, pela amargura, pelo desânimo, pela solidão, né? Pela melancolia. A gente perde tanto tempo. A gente sabe que o mundo, como disse Jesus, nós teríamos aflição, mas ele disse que era que a gente tivesse bom ânimo.
e que a gente tenha bom ânimo para vencer esses obstáculos. Que o convite de Jesus é levantar como processo, nos levantar, que a gente se erga como um processo de decisão, de determinação e principalmente de coragem. Que Jesus possa nessa noite nos envolver, nos abençoar e que possamos sair daqui melhor do que entramos, não pela palestra, mas pelos espíritos que aqui estão nos envolvendo, nos aquecendo, Creio que a palestra em si, pelo estudo, não por mim, colaborou com alguma reflexão. Que tenhamos esse propósito de coragem para tudo. Amanhã é domingo, depois da manhã é segunda, viu, gente? Que tenhamos coragem de recomeçar, de sair desse encosto aí do sábado, do domingo, do relax e recomeçar. Porque estar aqui nesse mundo, estar vivo, vivo estaremos sempre, mas estar nessa oportunidade de vida no corpo físico é um presente de Deus, é um presente. E que Jesus possa nos abençoar. Obrigada, minha irmã.